pessoal, tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo ele vai ser um momento da gente refletir, porque é bom a gente trazer um vídeo que faça a gente rir de alguma forma. E o meu objetivo aqui é esclarecer a minha mente e também alegrar um pouquinho o teu dia. Mas eu acredito que tem momentos que a gente tem que parar e tirar um tempinho com Deus. A gente não pode ficar o tempo todo acelerado. Eu sei que é trabalho, para quem estuda é faculdade, como no meu caso, graças a Deus. Para você que é mãe, para você que é esposa, é uma rotina muito corrida. E muitas das vezes a gente se esquece de tirar um tempo para o Senhor. Mas eu te convido, você aí se quiser pegar sua Bíblia, eu te convido a gente adorar ao Senhor. E eu vou deixar para a nossa meditação em Salmos. Salmos 42, que do 1º ao 11. Esse salmo ele toca muito, muito ao meu coração. E eu acredito que no teu também. Porque a epígrafe vai dizer: a alma nela por servir a Deus no seu templo. E começa assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E no versículo 2 já começa: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então a gente entende que o salmista ele começa a mostrar as suas fragilidades, as suas fraquezas diante do Senhor. E é bem verdade, ele começa a falar que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quantas das vezes a nossa alma, o nosso espírito tem sede pela palavra do Senhor, por fazer a obra do Senhor, por estar sempre perto do Senhor. Mas no versículo 4 diz: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? O 5. E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. E quantas das vezes a gente diz: por que estou tão angustiado? E muitas das vezes a gente nem entende. Muitas das vezes a gente só se acorda com aquele desânimo, com aquela vontade de nem sair da cama. E a gente se pergunta: por que eu estou assim? Né? E o salmista ele se encontrou nessa situação de fragilidade, né? E o ser de: oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Emo e desde o pequeno monte. O versículo 7. Um abismo chama o outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Só que o salmista, ele fala no versículo 8: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. O salmista ele sabia que ele se encontrava em um estado de fragilidade, a sua alma estava abatida,
ele estava triste, mas ele sabia que o socorro, o refúgio vinha de Deus. E é assim, muitas das vezes a gente tá com aquela angústia, pensa que vai parar. E quantas das vezes a gente simplesmente coloca um hino e começa a escutar, e quando vê já começa a louvar, e aquela tristeza vai embora e o Senhor começa a renovar nossas forças e a gente começa a chorar. Quem não chorava começa a chorar, quem estava duro agora começa a se emocionar e começa a glorificar o nome do Senhor. Pois é assim, quando o Senhor ele invade o nosso ser, a tristeza bate em retirada. Há uma transformação, algo tem que mudar, nada continua do jeito que estava, porque a presença do Senhor é transformadora em nossas vidas. Mas o versículo 9 até 11 vai dizer: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. E eu quero te dizer nessa tarde, Deus ele não se esqueceu de você. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor e esse daqui será o nosso companheiro. Vou colocar um hino aqui e eu peço a você escute até o final. Escute, pois eu creio que Deus ele pode falar contigo. Se você for pescar nesse feriado, você tem que fazer essa aí. Ele pode animar a tua alma. E a gente sabe que sem Deus não somos nada. Escuta. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas eu percebi. Dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. E mais o que? Olha, eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver, não dá? Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem aqui não quer ter muitos amigos, farturas na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei, é essencial. Mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem a tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama. Eu consigo viver sem esta honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos. Dá pra viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Não dá. Ai, como Jesus é maravilhoso. Sem a presença dele não dá. Olha,
De que adianta ter o mundo inteiro sem a tua presença? Eu vivo de fachada. De que adianta tanta influência, mas sem a presença não vale de nada? E de que adianta ter o mundo inteiro sem a presença? Eu vivo de fachada. E de que adianta tanta influência, sem a presença não vale de nada? Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem esta honra, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, dá pra viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu aprendi, tudo é passageiro, é que eu sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá, não dá. Sem Deus não dá, não dá, não dá. Ai, como Jesus é maravilhoso, sem Ele não dá. É como o hino diz, a gente consegue viver sem amigos, a gente consegue viver com a rejeição, a gente consegue viver sem ver as portas se abrir, a gente consegue viver sem aplausos, a gente consegue viver sem ter nada, a gente consegue viver sem ter roupa, abrir o guarda-roupa e só encontrar 1 ou 2 pares de roupa. A gente consegue viver com um pouquinho de calçado, a gente consegue viver em meio à tribulação, mas não dá para viver sem Cristo. Não dá, é um vazio que fica. É quando a gente, eu falo por mim, quando eu sinto que eu estou me distanciando do Senhor. É incrível que o nosso comportamento já muda, né? Eu mesmo fico mais mal-humorada, eu fico mais respondona, fico mais agressiva no sentido de falar alto, de realmente ser ignorante, mas é a presença dele. A gente consegue viver sem essas coisas que é passageira, mas não dá para viver sem a presença. É a presença que transforma, é a presença que acalenta, é a presença que renova, é a presença que nos dá força quando a gente pensa que vai cair, que vai morrer. O Senhor, Ele chega e Ele diz, receba força, receba ânimo, receba energia, receba renovo. E o Senhor, Ele é tão perfeito em nossas vidas. Mesmo a gente querendo largar tudo, deixar tudo e viver de qualquer forma, aí o Senhor todos os dias nos lembra que a gente é promessa, que Ele enviou o seu Filho por amor de mim e de você. Foi por mim, foi por você. Que Deus, Ele enviou o seu Filho. E se estamos aqui, é porque o amor, foi porque o amor, Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Então você é importante. Ainda que você se levante, ou ainda que a qualquer momento você esteja por aí pensando,
porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Eu quero te dizer que Deus, ele pode entrar na tua vida e pode mudar o teu quadro, pode mudar a tua história. Se alegra, sorria. Deus, ele está trabalhando, ele está fazendo uma grande obra na tua vida. Você é escolhido, você é filho. E quem é escolhido e quem é filho tem que passar pelas tribulações, tem que passar pela moinha, tem que ser quebrado, tem que ser apertado, tem que passar pelo fogo para ter a resistência. Mas eu louvo a Deus que mesmo com as nossas falhas, nossas imperfeições, Ele continua insistindo em nós. E ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de mim. Porque muitas das vezes eu olho para mim e digo, Senhor, porque o Senhor me escolheu entre tantos. Mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. E a gente sabe que o mundo de hoje, que se a gente parar, a gente diz, Senhor, pode voltar. Porque está em um caos muito grande. E quando eu olho para dentro de mim, eu digo, Senhor, muito obrigado por ter me escolhido. Muito obrigado por ter insistido. E eu até coloquei na minha rede social. E eu disse, Senhor, obrigado por ter investido em um projeto falido que era eu. Um projeto que alguém pode olhar e até mesmo eu olho para dentro de mim. E eu digo, Senhor, eu não tenho nada. Nada para te entregar, para te oferecer. Mas eu sempre falo para o Senhor, digo assim, Senhor, eu não tenho nada. E o Senhor sabe que isso é verdade. Eu não sei louvar, eu não sei pregar, mas eu gosto de falar da tua palavra, eu gosto de louvar o teu nome. Do estranho porque eu tô resfriada e a voz fica assim mesmo. E eu falo assim, mas tudo que eu tenho, eu te dou. E quantas das vezes a gente vai para a casa do Senhor sem forças? E quantas das vezes a gente vai contando a nossa história para o Senhor? E tem dias que o Senhor, ele usa alguém e fala conosco, e outras das vezes ele fala através de uma palavra, através de um louvor. Mas tem vezes que a gente vai para a casa do Senhor com o coração angustiado e o Senhor, ele não fala. E a gente volta cabisbaixo, a gente volta com aquela tristeza e pergunta, por que estás abatida, minha alma? Por que tu se perturbas dentro de mim? E muitas das vezes a gente não tem nem força de dobrar o joelho e orar. Muitas das vezes até as lágrimas se tornam difícil de cair. Mas eu me recordo que quantas das vezes eu me parei nessa situação e eu apenas ligava esse radinho e começava a escutar um hino. E o Senhor, ele começava a trabalhar por dentro. E ele operava. E dali eu já começava a rir, já começava a me alegrar e colocava mais hino e glorificava o nome do Senhor. E as forças eram renovadas. E é assim, são dias e dias, é altos e baixos. E o Senhor, em todos os momentos, lembrando que a gente é filho, que a gente tem uma promessa, que Ele vai voltar e vai levar a sua igreja junto com Ele. Então não desista. Você pode viver sem nenhuma dessas coisas que o hino fala, mas você não consegue viver sem Cristo. A nossa alma anseia Cristo. E brevemente ele vai voltar. Brevemente iremos conhecer Jesus. Vamos conhecer o amor que nos amou. Né? Não se preocupa não. Se a porta está fechada, ela pode se abrir. Se você abre seu guarda-roupa e não tem nada, Deus pode lhe mandar. Se você vai no armário e não tem nada, Deus, ele pode mandar. Se a porta não quer abrir,
Deus pode abrir a porta. Se você está sozinho, Deus, Ele é a tua companhia. E quantas das vezes eu disse, Senhor, eu ando sozinha para a tua casa. Mas o Senhor uma vez me disse, a minha presença te basta. Eu sou a tua melhor companhia, eu sou o teu melhor amigo. E é por isso que quem me conhece sabe que eu gosto muito de dizer assim na igreja, meu melhor amigo, meu único amigo fiel, porque ele é o nosso melhor amigo. Ele é o único que pode resolver os nossos problemas, que nos pega quando a gente está caído, ele nos levanta e nos recebe a força. Não é hora de parar. Come e bebe, porque ainda há muito caminho para você andar. Deus, Ele nos chamou para fazer uma grande obra. Deus, Ele nos chamou para o servir. Então não desiste não dele não. A caminhada é difícil, mas vale a pena. A recompensa é o céu. E eu sei que você quer ir para o céu. Eu também quero. Mas que você se sinta abraçado por Deus. E fale para sua alma, espere em Deus. Pois eu ainda louvarei. Tá doendo agora, mas amanhã eu irei sorrir. Fale assim para sua alma. Fale para sua tristeza, que tem um Deus que é maior do que ela. Amém? E essa é a simples reflexão. A voz não tá nada, essa virose pegou. Mas quem tem fôlego louve ao Senhor. E eu creio que de alguma forma você irá pegar um pedacinho dessa parte, irá receber. E eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Esse vídeo tá longo, mas foi necessário. Eu chorei aqui porque a gente se alegra sentindo a presença do Senhor. Deus é bom, Ele é fortaleza, Ele é socorro no dia da angústia. Compartilha aí com as pessoas que você acha que precisa ouvir isso da parte de Deus. A gente não sabe o que o outro está passando, mas Deus, Ele conhece. E você pode ser um canal de Deus para essa pessoa. Amém? Fica com Deus. Compartilha, comenta. E que Deus nos abençoe. E obrigada por assistir até o final, se você assistiu. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. E que Deus faça a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Amém? Fiquem na paz. E foi um prazer gravar vocês. E obrigada a cada inscrito, meu Deus. Deus abençoe vocês. E é isso. Tchau.